Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Convido a que se coloquem de pé para todos juntos orarmos a Deus nesta noite. Quem está feliz por estar na casa do Pai? Dê glória a Deus. Glória a Deus. Está muito fraco. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus tremendo, Deus está na casa. Soberano Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, ó Deus, reunidos nesta hora, ó Pai, na Tua casa, para buscar, Senhor, da Tua santa presença, ó Deus, neste lugar. Pai eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Tu és o Deus, meu Pai, infinitamente misericordioso. Senhor, eu te quero pedir perdão, Senhor, ó Pai, pelas minhas falhas, pelas falhas dos meus irmãos aqui nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa descer aqui com a Tua misericórdia, que o Senhor possa fazer aqui algo acontecer diferente nesta noite. Que o Teu Espírito Santo passeie neste lugar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha abraçar quem precisa de um abraço nesta noite, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo venha curar quem precisa de ser curado, Deus. Que o Teu Espírito Santo venha libertar quem necessita de uma libertação, Deus. Que o Teu Espírito Santo venha, meu Pai, ó Deus, abraçar o Teu povo nesta noite, Senhor. Pai, hoje é um culto de ensinamento, ó Deus. Que o Senhor possa usar o Teu servo, Senhor, meu Pai, de uma forma poderosa. Que nós possamos, Senhor, os nossos ouvidos estar atentos, Senhor, ó Pai, àquilo que o Senhor quer ensinar para nós, Senhor. Usa o Teu servo, meu Pai, nesta noite, ó Deus. Seja conosco, Deus, nos abençoa. E assim eu oro e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Toma seu assento. Abra comigo em Apocalipse, capítulo de número 21. Vamos dar início ao término dessa série sobre os últimos dias. Apocalipse, capítulo de número 21. Amém? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Amém? João, no capítulo de número 21, ele vai ter uma visão do futuro, uma visão aonde ele esclarece com as suas palavras que irá existir um novo céu e uma nova terra. Perceba uma coisa: existe no mínimo 3 céus. O primeiro céu é esse céu azulado pela camada de ozônio, onde a ciência afirma que há um buraco de 200.000 quilômetros, aonde estamos vivendo de fato os últimos dias, porque a ciência fala que estamos vivendo um período de aqueção ou de distorção dos tempos. O aquecimento global está predominando sobre a terra. O primeiro céu que João fala é o céu que tem as nuvens, é o céu que tem os pássaros. O segundo céu é o céu sideral, onde se encontra as estrelas, os planetas
o sol e a lua. E o terceiro céu é o céu inefável, é o céu aonde se encontra a glória de Deus, a plenitude de Deus. João, na ilha de Patmos, ele vai contemplar um novo céu e uma nova terra. No capítulo de número 16 do Apocalipse, no verso de número 1, e eu, João, ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra 7 salvas da ira de Deus. E o primeiro anjo derramou sobre a salva, sobre a terra, e fez uma chaga maligna nos homens, que tinha o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. Perceba que os dias estão difíceis. Já vivemos um tempo caótico, um tempo de luta, um tempo de turbulência. E aqui eu quero que você entenda uma coisa: estamos prestes a viver a grande tribulação, mas aqueles que estiverem conectados com Deus, em obediência, em santidade, não vai passar pela grande tribulação. Mas aqueles que não estiverem em conformidade com a palavra de Deus, vai ficar, porque em breve o que há de vir virá e não tardará. A grande tribulação de fato vai acontecer, mas primeiro vai haver um arrebatamento, e durante o arrebatamento a terra vai ficar toda desolada, toda destruída. Por quê, pastor? Porque os carros, os aviões, os metros, os autocarros vão se colidir, porque vai acontecer um fenômeno na terra. O governo mundial, de fato, eles vão tentar esconder aquilo que já sabemos no dia de hoje. Vai haver guerras, vai haver fomes, vai haver pestes em todos os lugares, mas aquele que estiver guardado no esconderijo de Deus vai vencer, vai subir. Oh glória! Diante deste cenário, João afirma que um anjo vai derramar uma taça da ira de Deus sobre aqueles que têm a marca. A marca de quê, pastor? A marca da besta, a marca do diabo, porque durante 7 anos vai ser manifestado uma falsa paz, porque o que o diabo tem para oferecer para o homem é falso. O que o diabo tem para oferecer para a mulher é falso, mas aquilo que Deus tem para oferecer para mim e para você é verdadeiro. Oh glória! Por essa razão, Jesus, sendo muito sábio em suas palavras, ele vai ter um diálogo com uma samaritana. E nesse diálogo com a samaritana, ele disse: a hora vem, presta atenção, olha para cá, por gentileza, a hora vem, e é agora, não é amanhã, não é depois, é hoje, nesse momento, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em espírito e em verdade. Se o Pai está à procura dos verdadeiros, subtende-se que aos falsos. Mas nessa noite, nesta igreja, Assembleia de Deus, o lugar de milagres, não tem isso. Os que estão aqui é verdadeiro. Aleluia. Meu Deus está dizendo na sua palavra que a ira de Deus vai ser derramada sobre a vida daqueles que têm a marca da besta. Como assim, pastor? Como assim, pastor? Vou te explicar. Quando o anticristo se levantar diante do trono, ele vai determinar sobre a terra algumas coisas. E uma das coisas que o anticristo vai fazer, ele vai cancelar a moeda. Ele vai cancelar as cédulas. A moeda vai ser digital. Já está aí no meio da humanidade. O Bitcoin já tem um chip, já tem tantas coisas sobre a terra e tem muita gente dormindo. E o meu Deus está dizendo aqui nesta noite para toda a igreja: chegou um tempo de nós acordar. Desperta tu que dorme, porque o relógio da vinda de Deus é Israel, e o relógio está batendo os ponteiros, os segundos estão avançando, as horas estão passando, o tempo está se aproximando, e o meu Deus está dizendo que é tempo de posicionamento. Oh glória! Diante deste cenário, perceba uma coisa: quando a ira de Deus ser derramada sobre a terra, vai haver uma catástrofe de forma surpreendente sobre a terra. Por quê, pastor? Porque os aviões vão cair, os ônibus vão se colidir, muita gente vai morrer e muita gente vai desaparecer. E nesse momento, o anticristo vai determinar sobre a terra que durante 7 anos vai ter uma falsa paz. Só compra quem tem um chip, só empresta quem tem um chip, só faz negócio quem tem um chip. Então, nesse momento, se você ficar, entenda uma coisa: lá no teu trabalho, na tua empresa, se alguém disser só te pago se você colocar o chip, não coloca, não coloca, porque a Bíblia diz que aquele que negar a marca da besta vai ser decapitado, vai morrer na hora. E se morrer com Jesus, vai ter uma nova oportunidade para poder morar nos céus com o Senhor. Alguém está entendendo? Tem alguém, tem alguma dúvida? Você está compreendendo? Se você não subir no arrebatamento, é porque o negócio com você não estava bem. É porque o negócio não estava alinhado com Deus. É porque as coisas não estavam indo em perfeitas condições. E Deus está dizendo aqui nessa noite que é tempo de alinhamento. O que é alinhamento, pastor? Alinhamento é aquilo que está reto. É por essa razão, Deus falou de Jó, sim ou não? O que foi que Deus falou de Jó? Jó é íntegro, reto, temente e se desvia do mal. Jó é o quê? Reto, íntegro, temente e se desvia do mal. Quem vai falar de Jó não é a família de Jó. Quem vai falar de Jó não é a igreja de Jó. Quem vai falar de Jó é Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: o que é que Deus pode falar de você hoje? O que é que Deus pode falar de mim hoje? O que é que Deus pode falar de você hoje? Se Deus se apresentasse aqui agora, olhasse para o pastor, para mim, para você, o que é que
Deus teria para falar para todos a respeito de nós? Satanás olha para Deus e diz assim: Jó, ele é bom, ele é fiel, porque a tua mão está sobre a vida de Jó. Aí Deus disse: Satanás, toca em tudo que ele tem, só não toca na carne, só não toca na alma, só não toca no espírito. Sabe por que você está de pé? Mediante a tantas adversidades, a tantos problemas, a tantas lutas, é porque Deus é na tua vida, é porque Deus é na tua causa. Você é um pecador, você é uma pecadora, mas Deus, quando vai esquadrinhar o teu coração, Ele encontra a verdade lá. Aí quando Deus encontra a verdade lá, Deus te dá uma nova oportunidade. Sabe o que é que Deus está dizendo hoje? Para mim, para você, estou te dando uma nova oportunidade para ser melhor do que tu foi ontem. Aleluia! Meu Deus está dizendo para alguém: estou colocando uma pinça nas tuas mãos. Começa a arrancar os espinhos dos pés, das mãos. Oh glória! Aleluia! Eita Deus! Palavra súbia. Deus está dizendo na sua palavra. Por quê? Porque Deus é fiel. Somente Deus pode apontar o dedo e dizer o que eu sou e aquilo que eu não sou. O homem não pode apontar o dedo para você, a mulher não pode apontar o dedo para você. Por essa razão, nós temos que estar na condição de Jó, para que de fato nós venhamos ser arrebatados com Cristo, para que a gente possa vencer os últimos dias. Tiago capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado é o varão. E o quê? Que sofre, porque quando for provado receberá a coroa da vida. Então guarda a tua coroa. Tem gente que nem sabe que vai ter uma coroa no céu. Tem gente que nem entende o que vai ter no céu. Vai ter pedra na coroa, vai ter uma árvore no céu. Alguém sabia que vai ter uma árvore no céu? Alguém sabia que lá no céu a gente vai comer? Se alguém disse que você não vai comer no céu, é mentiroso, porque lá no céu tem uma árvore que durante os 12 períodos do ano tem uma fruta a cada mês, está escrito, e nós vamos comer da árvore da vida. Nós vamos comer desta árvore. Na terra nós comemos o quê? Comida, não é isso, né? Comida cheia de fermento, cheia de química. Lá no céu não, vai ter uma mesa, e quem vai nos servir na grande ceia é Jesus o Nazareno. Ele vai nos servir na terra, Ele vai nos servir nos céus. Por quê? Porque na terra Ele desceu e deu sua vida pregado no madeiro, nos serviu, sim ou não? Agora Ele disse: eu vou para o meu Pai e vou preparar morada, e preparando morada eu vou voltar para buscar a minha igreja. Só quem quer morar no céu dá um brado de glória. Eita Deus! E o segundo anjo derramou a salva no mar, que se tornou em sangue. Em algumas regiões da terra, a água do mar está vermelha. Deixa eu dizer uma coisa para você, para que de fato a primeira taça a gente possa afirmar que já foi derramada, teria que ter a marca da besta. Então, como muitos não têm a marca da besta ainda não foi manifestada na terra, a gente não tem respaldo para defender que essa taça foi derramada, mas de fato a peste já foi derramada sobre a terra. O Covid é uma das maiores provas no século 21. Mexeu com a economia, mexeu com o caráter,
mexeu com a saúde, mexeu com todas as áreas da humanidade. Quem era nariz empinado teve que descer o nariz, muitos que era prepotente desceu a sepultura, muitos que achavam que tinha dinheiro, que tinha hospitais, desceram a sepultura, mas aqueles que tiveram guardado no Senhor, se livrou e está se livrando e vai se livrar dessa grande pandemia, porque quem é fiel, a Bíblia diz que ainda que morra, tornará a viver. Pastor, tem gente que morreu de Covid, que foi para o inferno? Não. Tem gente que morreu de Covid porque Deus preparou e levou. Mas aqueles que Deus tem uma grande obra na terra, Deus guardou, Deus escondeu. Você que teve o Covid e está aqui hoje, é porque a obra de Deus é grande na tua vida. Se Deus te deu livramento, valoriza, porque Deus quer te usar para uma grande obra. Ai, Débria, rumo no face a terra lafá. Verso de número 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios. Capítulo de número 15, verso de número 4. Lê para mim, meu filho Valdir, por gentileza. Verso de número 4, do capítulo de número 16, do Apocalipse. Aleluia. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Está vendo o que vai acontecer? A gente sabe que a água do mar não é uma água saudável para a gente beber, mas a água doce é uma água boa, uma água que traz sustento para o corpo humano. E a Bíblia diz que uma taça vai ser derramada sobre as águas do rio. Tem pessoas que vai querer beber água doce, não vai ter, irmão. Então tem gente dizendo, pastor, a pandemia passou, o negócio vai mudar. Vai nada. Vai ter água, vai ter sangue, vai ter tanta coisa para dilacerar a vida do ser humano. Não vai mudar nada, irmão. Ou você muda, ou então o negócio vai apertar mais, porque a terra está como uma mãe prestes a dar o filho. Ela está passando pelas contrações. Quem já teve filho aqui e sabe das contrações? É ruim? Não machuca? Não dói? É o que nós estamos vivendo na terra. Período de contrações. Então, o momento é para a gente abrir os olhos, o entendimento, se apegar a Deus, buscar Deus, se entregar para Deus, abraçar o Senhor, abraçar a causa, estar no altar do Senhor, buscar Deus em espírito e em verdade, porque nos últimos dias, até a água doce vai se tornar água de sangue. Aleluia, Deus. Verso de número 5. Lê para mim, obreiro Antônio. Capítulo de número 16 e verso de número 5. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Deus, Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Então, verso de número 5, de fato, João afirma: E ouvi o anjo das águas, que dizia: Justo és tu. Então, tudo que vai acontecer está debaixo da justiça de Deus. Então, não adianta alguém dizer, se Deus fosse tão bom,
ele mudava o cenário da humanidade. Deus é tão bom, irmão, que um dia ele desceu na terra, ele foi pregado em um madeiro, bateram nele, cuspiram ele, humilharam ele. Então ele é tão bom. O que Deus pode fazer, ele faz, mas aquilo que você pode fazer, quem vai ter que fazer é você. Amém? Verso de número 7. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, quando o juízo de Deus descer sobre a terra, a Bíblia diz que o justo, que de fato o juízo de Deus é justo em toda a terra. Verso de número 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. Nos últimos dias, o sol vai aumentar a sua temperatura. Já estamos vivendo uma época do câncer de pele, onde muitas pessoas no mundo todo estão morrendo por causa do câncer de pele. E o câncer de pele é gerado através de quê? Do sol. É Deus mostrando para a terra, é Deus batendo na terra, é Deus ferindo a terra, é Deus machucando a terra, é Deus mostrando para o homem, para a mulher, e ainda tem gente que está dormindo. Meu Deus está dizendo: eu vou aquecer o sol. E muitos vão ser queimados, viu? Verso de número 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Uma coisa aqui interessante, que muita gente pensa que lá no inferno, né? Lá no inferno, quem for para o inferno, né, irmão? Lá no inferno não vai ter carne, não vai ter ossos, não vai ter sangue. Ei, deixa eu dizer para ti uma coisa. A medicina afirma que o corpo é composto por órgãos, por veias, artérias, ossos, sangue. Presta atenção aqui que o negócio é forte. Se o corpo humano, segundo a medicina, tem todos os elementos que eu falei, significa dizer que esses elementos, na eternidade, quem não for para o céu vai ser queimado lá, só que não vai ser destruído. Por quê? Porque a Bíblia diz que vai ser lançado no lago de fogo o corpo, a alma e o espírito. Quem morre sem Deus hoje vai para o inferno. Quem? O corpo, a alma e o espírito? Não. Quem vai para o inferno hoje é o espírito e a alma. Mas naquele grande dia, a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar para a vida eterna. E aqueles que morreram sem Cristo vão ressuscitar para a condenação eterna, que é a segunda morte. Nesse momento, quem morre sem Deus vai para o inferno. Só que a Bíblia diz que naquele dia, o inferno, Satanás, a antiga serpente, e todos aqueles que praticaram a iniquidade e o pecado vão ser lançados no lago. E aí, irmão? A tua vida está ruim hoje? Faz uma reflexão da tua vida, se a tua vida está ruim. Se o negócio está ruim aqui para muitos, imagina lá no lago. Quem quer ir para o lago aí? Ninguém quer ir para o lago, né? Então começa a valorizar o que Deus está te entregando. Começa a valorizar a tua saúde. Começa a valorizar o teu trabalho. Começa a valorizar o que Deus te entregou. Porque aqui a gente reclama de tudo. Só que aqui ainda tem jeito. Enquanto há vida, ainda tem jeito. Mas após a morte, segue-se o juízo. E foi dado o direito ao homem morrer uma vez. E então, alguém pode me falar alguma coisa? Vai parar de reclamar da vida ou vai agradecer? Porque se o negócio aqui está ruim, imagine o inferno. Quem está no inferno?
Se não tivesse sendo filmado, eu ia falar uma coisa, mas está sendo filmado, não posso falar. Mas assim, vou falar por parábola. Quem está no inferno, o negócio lá ainda está mais ou menos. Agora imagina o lago, irmão. Imagina o lago. Então, é interessante, essa carne, esse corpo, peca contra Deus, aí esse corpo sai de cena, aí só a alma e o espírito que vai sofrer? Não. Vai sofrer o corpo, a alma e o espírito. Jesus, quando estava na terra, ele pregava mais sobre o inferno do que sobre os céus. Por quê? Porque ele sabe que para entrar no céu é difícil. Agora, para entrar no inferno é fácil. Por isso que o Cristo disse: o caminho, a porta é estreita e apertado, mas aquele que leva a perdição, a porta é larga. Então está no tempo de decidir qual é a porta que você quer entrar, a estreita ou a larga. Se for a estreita, não dá para entrar com mala. Se é a estreita, não dá para entrar com pecado. Se é estreita, não dá para entrar com mentira. Se é estreita, não dá para entrar com engano. Mas se é estreito, só entra você. Agora, se a porta é larga, dá para entrar tudo que não presta lá. Dá para entrar tudo que não presta lá. E Deus está dizendo hoje: os meus juízos são justos. Ele não vai ter ninguém por inocente. Ninguém por inocente. Aleluia. Verso de número 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do céu, do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Presta atenção que no verso de número 10, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Meu Deus, então isso aqui é literal. Isso aqui não é alegórico, figurativo, nem tipológico. Isso aqui é literal, irmão. Quando vier o sofrimento que o anjo derramar sobre o trono da besta, o negócio vai apertar. Vai ser tanta dor que vão ter que morder as línguas. Morde a língua de vez em quando, não dói? Sangra, não sangra? Agora imagina, mordendo, sangrando e não para. Porque vai ter gente nos últimos dias, naquela grande tribulação, tem gente que vai se jogar de cima de um prédio para baixo. Não vai morrer. A morte, vão procurar a morte, mas não vão encontrar a morte. Vão procurar a palavra, mas não vão encontrar a palavra. Então hoje eu e você somos privilegiados por Deus. A gente é privilegiado pelo Senhor. E o quinto anjo derramou da sua taça sobre o trono da besta. Verso de número 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Estamos vivendo um tempo, um período, aonde o ateísmo está predominando a terra, aonde muitos blasfêmia contra o nosso Deus, é blasfêmia contra Jesus, contra Deus, contra o Espírito Santo. Mas a Bíblia me garante que naquele dia eles não se arrependeram das suas obras, mas quando Deus vier sobre as nuvens de glória, aonde o apóstolo Paulo, no capítulo de número 5 de Filipenses, afirma que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Ele é o Senhor. Naquele dia o trono de Deus vai estar exposto, e a Bíblia diz no livro, no Evangelho de Mateus, que alguns vão olhar para ele e vai dizer: ó Deus, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei, eu marchei
marchei, falei em língua. Jesus vai olhar para eles, vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você pode pregar, você pode profetizar, você pode cantar, você pode dar glória, você pode dar aleluia, você pode ser conhecido na terra, mas se naquele dia, quando Todo-Poderoso abrir o livro da vida e não encontrar o teu nome escrito lá, ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito. Tem gente que porque prega, porque canta, porque profetiza, pensa que isso é alguma coisa. Deus não nega o dom que ele entregou para você. Deus não nega o dom que ele entregou para mim. Meu Deus está dizendo aqui nesta presente noite: é tempo de posicionamento, porque em breve o Deus de paz virá. Ele esmagará a cabeça da serpente debaixo dos vossos pés. É tempo de abrir os olhos. Aleluia, glória. Meu Deus. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Quem conhece o rio Eufrates? Quem conhece? Está seco, irmão. Já quase não tem água lá. É mais uma profecia que está se cumprindo, irmão. Já está secando. Ei, vamos abrir os olhos, porque Deus está próximo de vir sobre a terra. Verso de número 13: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo, para os congregar para a batalha. Naquele grande dia, o Deus Todo-Poderoso, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e que guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu chama Armagedon. Guarda a tua vestimenta, oh glória, guarda, porque eu vou vir como ladrão. Vamos falar um pouquinho sobre o ladrão. O ladrão, quando vem, ele avisa o horário? Não. O ladrão, quando ele vem, ele diz o dia? Não. O ladrão, quando vem, ele fala se é de manhã? Não. O ladrão, quando vem, ele fala que é à tarde? Não. O ladrão, quando vem, ele fala que é de noite? Não. O ladrão, quando eu estou tomado por Deus, o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Meu Deus está dizendo: eu vou vir como um ladrão. Palavra súpria, terra camanúpia, palavra sai, rimichopia, a terra. Ele está na casa, ele está sentindo a presença dele, ele está na casa, ele está no ambiente. Ele vai vir como um ladrão, mas ele não vem roubar. Quando ele diz que vem como ladrão, ele diz que está dizendo assim: eu vou vir no horário que ninguém espera. Quem está no telhado não desce, fica lá, porque ele vai te levar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, aperta o cinto, porque o negócio é sério. A Bíblia diz: ai das grávidas naquele dia. Por quê, pastor? Porque as grávidas vão estar lá, aquelas que não quiseram compromisso com Deus, aquelas que não tiveram relacionamento com Deus, aquelas que não buscaram a Deus, vão estar na hora do parto. O menino vai sumir, aí vai dizer: cadê meu filho? Sumiu. E ela ficou. Naquele dia vai estar o marido e a esposa. A Bíblia diz que um vai e o outro vai ficar. Olha o negócio, irmão. Então é tempo de alinhamento. Oh, glória. É tempo de alinhamento, porque naquele dia vai estar o homem e a mulher. Então o homem não pode salvar a mulher, e a mulher não pode salvar o homem. A salvação é individual. Então, para você não ser pego de surpresa como as virgens, fica esperto, fica atento, abre o teu entendimento,
dúvida até agora? Pode fazer pergunta, irmão. Não tem vergonha não. Alguma dúvida? Ele vai vir como ladrão. Interessante que ele chama de bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que vigia. Aquele que vigia diante da palavra é bem. O que é vigiar, pastor? É ficar atento. O que é vigiar? É ficar em obediência. O que é vigiar? É abrir o entendimento e entender que nós temos que ser santo como Ele é. Nós temos que ser santo como Ele é. Então temos que vigiar, porque se eu vigio, de fato a Bíblia diz que eu sou bem-aventurado. Quer ser bem-aventurado? Então começa a vigiar. Quer ser bem-aventurado? Começa a guardar as tuas vestimentas. E a pergunta que não pode calar: como é que estão as nossas vestimentas aqui nessa noite? Olha para o teu irmão da direita, da esquerda, na pupila do olho dele, na pupila do olho dela, e diga assim: como é que está as tuas vestimentas? Como é que está as tuas vestimentas? Lá em Chopri, a terra, Camandúbia, Lavraçai, a plácia. Meu Deus está dizendo aqui que aquele que vigia é bem-aventurado. Aquele que guarda as vestimentas é bem-aventurado. Aquele que pratica a palavra da justiça é bem-aventurado. Aquele que obedece o estatuto do Senhor é bem-aventurado. Oh glória, aleluia. Verso de número 15. Eis que veio como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Estamos vivendo um período onde as vergonhas da igreja é notória, estão trazendo o entretenimento para dentro da igreja, estão pintando as paredes de preto, estão colocando fumaça, estão fechando as luzes, estão agora dançando até o passinho aí do funk, né? Eu vi aí na internet os pastores dançando, pega a música evangélica, a música gospel, coloca a batida lá do funk, os pastores ficam para lá e para cá, parece aqueles malucos que não respeitam mais o altar do Senhor. Meu Deus está dizendo aqui nessa noite: o entretenimento não pode entrar dentro da igreja. A igreja ainda é igreja, o altar ainda é altar, pastor ainda é pastor, ovelha ainda é ovelha. Oh glória, meu Deus está dizendo: guarda as tuas vestimentas. Então começaram a dançar o funk, começaram a dançar o forró, começaram a dançar o axé. Eles estão dançando, sabe por quê? Porque se hoje a gente traz o entretenimento para dentro da igreja, se a gente traz a moda do mundo, a gente vai atrair pessoas. E o meu Deus está dizendo: a igreja não precisa de nada do mundo, porque o mundo nunca vai influenciar a igreja, mas a igreja vai influenciar o mundo. Meu Deus manda dizer para essa igreja aqui nessa noite: o mundo não pode te influenciar nas redes sociais. Já tem crente dançando no TikTok, já tem crente dançando no Instagram, já tem gente dançando lá no Facebook. Dançar no Instagram é fácil, dançar no TikTok é fácil, dançar no Facebook é fácil. Difícil é dançar na presença de Deus, porque só dança na presença de Deus quem tem a presença dele, só pula na presença de Deus quem tem a presença dele, só sapateia quem tem a presença dele, só dá glória quem tem a presença dele, só marcha quem tem a presença dele. Meu Deus está dizendo aqui nessa noite: esta igreja tem a minha presença, e a minha presença vai atrair quem está longe para perto do meu altar. Lá vai. A missionária Letícia tem uma pergunta a fazer. Você falou sobre o inferno e o lago de fogo. Na evangelização, tem
Sim. Fala assim, ninguém vai para o inferno, vai aguardar o julgamento e depois vai ser julgado e depois que vai para o inferno. Aí hoje eu entendi que inferno é uma coisa e o lago é outra. Isso. Aí eu já mostrei na Bíblia que o inferno vai dar os seus mortos, que está em Apocalipse 20, 13. Fala que e o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno o inferno entregou os mortos para o julgamento. É muito forte. É muito forte. Aí, porque eu faço estudo com outras irmãs, por causa da evangelização, que o diabo ele quer nos pegar nas perguntas. Isso. E quando a gente fala essa palavra, que o inferno, em Apocalipse 20, 13, deu os seus mortos para o julgamento, ainda eles não, o próprio cristão, não acreditam que tem pessoas no inferno. Só que agora eu entendi que o inferno não é fogo. Se queimando, que você falou, é um sofrimento que está ali para ser jogado no lago. Agora eu entendi essa diferença. Quando o rico e o pobre morreram, a Bíblia diz que o rico foi para o Hades. E essa parábola é literal. Após a morte, no primeiro estado, ou você vai para o paraíso, ou você vai para o inferno. Da mesma forma que o inferno é uma pequena passagem de sofrimento para o lago, o paraíso é um pequeno lugar de alegria que de fato a gente vai viver um novo céu e uma nova terra. Está em transição todo o paraíso no seu de Abraão, e do seu de Abraão depois vai ter o novo céu e a nova terra. E o inferno e demais. Isso é muito forte. O inferno vai dar os seus mortos e o inferno vai ser lançado dentro do lago. Ou seja, o inferno foi um ambiente que de fato Deus fez para castigar aqueles que não obedecem a sua palavra, e o próprio inferno que castigou os mortos vai ser castigado no lago, porque no lago não tem ninguém. É a segunda morte no lago. Entendeu? Há uma teologia que defende que o lago, que o inferno vai ser destruído, que Deus é muito bom, que vai acabar o inferno, que vai acabar o lago. Não. Eu prefiro ficar com a Bíblia. A Bíblia diz que o sofrimento é para toda a eternidade. Então hoje você entendeu que o inferno é uma coisa... lá mesmo no inferno. Isso. E depois no julgamento. Nesse momento está lá no inferno a alma e o espírito. Nesse momento está a alma e o espírito com Deus. Por quê? Porque o Lázaro, ele foi para os seus de Abraão. Então ele está num lugar de paz, de gozo. Só que ainda não é aquilo que Deus tem preparado para nós e para aqueles que estão lá. Porque vai ter um novo céu e uma nova terra. Verso de número 17, lê para mim, Juliana. Verso de número 17 do capítulo 16. O sétimo anjo derrubou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feio. Verso 18. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. É forte, hein, irmão? Então, tudo isso, qual foi o maior terremoto que a Terra, um dos maiores terremotos que a Terra sofreu? Foi o das Filipinas. Não foi? Que mais de 250 mil pessoas morreram. Naquele dia daquele terremoto, que teve aquele maremoto terrível, que matou 250 mil pessoas, um pastor, todas as igrejas foram fechadas. Naquele dia, há relatos históricos que está registrado no Google, no YouTube, você vai lá e pesquisa. Que naquele dia, o governo das Filipinas mandou fechar as igrejas. Começaram a fechar as igrejas, a perseguir os pastores, e os pastores foram para os montes, para as campinas. E quando os pastores foram para os montes, veio o maremoto, veio o terremoto. E aquela cidade foi bombardeada pelas águas, pelo poder de Deus, porque a ira de Deus desceu ali. Então, nos últimos dias, vai haver terremotos como nunca
Bíblia ouve, é os sinais, é a Bíblia que fala, não é o pastor. Então, é tempo de a gente abrir os nossos olhos, irmãos. É tempo de nós abrir o nosso entendimento. A pergunta da missionária Letícia foi muito forte. Tem mais alguém para fazer alguma pergunta? Tem mais alguém para poder perguntar, tirar alguma dúvida? Então, a irmã já sabe, quando estiver evangelizando, né? Vai falar do Lázaro, vai falar do rico. O Lázaro era aquele que tinha suas feridas, o cachorro lambia suas chagas, ele comia as migalhas que caía da mesa do Senhor. E interessante que quando alguém morre, vai para o inferno ou vai para o céu, a pessoa fica consciente. O que foi que o rico falou? Olha, pai Abraão, e tem um detalhe. Quem estuda a cultura de Israel sabe que todo judeu que fala, que usa a expressão pai Abraão, é alguém seguidor da fé. Então, quando ele fala para Abraão, pai Abraão, ele conhece o Abraão. Pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque aqui na minha língua. Esse homem era um desviado. Ele era um desviado da fé. Ele era um homem que conheceu a fé, mas se afastou da fé. Supostamente, não estou afirmando, supostamente, não é afirmação. As riquezas desta vida corromperam. Não, isso aqui eu não estou dizendo que a Bíblia fala, mas supostamente. Por quê? Porque Abraão disse: olha, tu comeu o melhor, tu teve o melhor, e Lázaro não teve nada. Enquanto tu tinha, Lázaro não tinha nada. Hoje Lázaro é consolado e tu atormentado. Então vamos parar de querer correr atrás muito das coisas desta vida. Por quê? Porque naquele grande dia, as coisas que nós vamos ter na terra, conquistar na terra, não vai trazer benefício para a gente depois da morte. Ah, pastor, está me dizendo que não é para mim correr atrás do meu sonho? Nada. Eu estou dizendo para você correr sim atrás dos seus sonhos. Você ter o melhor na terra, ter uma casa boa, ter uma boa alimentação, uma boa vestimenta, mas que isso não seja prioridade na sua vida. Que a prioridade seja Deus. Amém? Filho Valdir tem uma pergunta para fazer. Quando Adão e Eva veio ao mundo, se falava uma língua só. Sim. Depois foi edificado em várias línguas. Quando for o arrebatamento, nós vamos voltar a falar todos uma língua só? Isso, justamente. Foi na Torre de Babel, né? O homem quis construir uma torre grande, queria tocar os céus. Então, naquele momento, Deus foi lá e colocou a língua portuguesa, colocou espanhol, e assim naquele dia Deus começou a dar repartições de línguas, né? Cada nação, naquele dia, os povos tiveram suas línguas, a sua língua repartida, e no céu todo mundo vai falar a língua dos anjos. Lá a gente vai falar a mesma língua. Amém? Amém. Lá no céu vai ser bom demais, lá no céu a gente não vai ficar gordo, né? A gente não vai ficar magro, a gente não vai ficar velho. A Bíblia diz que a gente vai ser como Ele é. Oh, glória! A gente vai ter um corpo glorificado. Amém? Então, a mesma língua de um vai ser a mesma língua de outro, né? A gente vai ter um corpo glorificado. A gente vai estar aqui e, ao mesmo tempo, a gente pode estar em outro lado, naquela expansão linda que é os céus, né? Mais alguma pergunta? Sobre as riquezas, que você falou, o rico. Se a Bíblia fala sobre muita riqueza que ele tem para nós, mas essa riqueza tem que ser com propósito. Isso. Para o reino de Deus. Isso. Se não for para abençoar algo, não, essa riqueza para Deus não importa. Não importa. É tanto que Jesus disse: não junteis tesouro na terra. Tem que para ser repartido. Isso. Ajudar os necessitados. Justamente. A verdade, a Bíblia diz que aonde está o teu coração, Estará o seu tesouro. está o teu tesouro. Tem gente que é bem pobre. Tem gente que é bem pobre, que muitas das vezes é pior do que o rico. Está entendendo? Então, o segredo está no coração. Onde é que teu coração está? Porque às vezes eu não tenho nada, mas o meu coração está no sapato. Eu não tenho nada, mas o meu coração está no carro. Eu não tenho nada, mas o meu coração está no emprego. O meu coração tem que estar em Cristo. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, a chave do Evangelho, o apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram
e eis que tudo se fez novo. Então, assim, devemos ter o melhor sim. Salomão, até hoje, a ciência não conseguiu encontrar ninguém na terra mais rico do que Salomão. Então, a riqueza faz parte também de Deus, né? Ele diz assim também na sua palavra, quando o jovem chega para Jesus, e assim, ô mestre, ele diz logo, não me chama de bom, não me chama de bom, que só um bom, né, que é Deus. Mestre, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Aí ele disse, olha, amará o teu próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo isso eu faço desde a minha mocidade. Verdade? Então faz o seguinte, vai agora, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Aí ele saiu triste, porque o coração dele estava na riqueza. Então, Deus, se ele souber, se Deus olha para mim e vê que o meu coração não está nas coisas da terra, Deus vai me dar muito. Porque tem gente que paga preço, que ora, que jejuma, sobe monte, desce monte, vai viver, aparentemente, uma vida de miséria, mas não está vivendo uma vida de miséria. É porque Deus sabe que somente com aquilo ele vai entrar no céu. Porque se Deus der uma casa melhor, se Deus der um carro, se Deus der uma boa condição, vai se desviar do caminho do Senhor. E o que é que está desviando o povo da igreja? É o trabalho. É ou não é? Pastor, meu trabalho é dobrado. Pastor, o meu trabalho. Pastor, o meu salário. Pastor, não posso. Tudo bem, eu te entendo, te compreendo. Mas será que Deus te entende? Será que Deus te compreende? Porque a gente tem tempo para tudo, sim ou não? A gente tem tempo para tudo. Mas 2 horas para Deus a gente não tem? Então, onde o meu coração está, vai estar o meu tesouro. Independente se eu sou rico ou sou pobre. Tem rico que é mais fiel a Deus do que os pobres. Como tem pobre que é mais fiel do que os ricos. Entendeu? Isso aqui não é uma regra. De fato, é uma verdade. Então, Jesus disse o quê? É mais fácil um rico, é mais fácil um pobre, um camelo, passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Deixa eu ensinar outra coisa para vocês. A agulha aqui não é uma agulha de costura, é uma pedra. Em Israel, que quando chegavam os peregrinos com os seus camelos, com as suas mercadorias para vender em Israel, eles desciam do camelo. O camelo, eles tinham que bater no joelho do camelo. Isso aqui é verdade, irmão. Eles tinham que se dobrar e o camelo só passava por baixo dessa pedra chamada agulha para entrar dentro de Israel e levando suas mercadorias. Isso. E ele entrava como? De joelho. Se até o camelo entrava dentro da pedra de joelho, por que a gente não tem uma vida de joelho diante de Deus? Está entendendo? Então muita gente pensa que é uma agulha. Não é uma agulha de costura. É uma agulha mesmo, uma pedra que só passava o camelo. E para o camelo passar por essa pedra não era nada fácil. O camelo tinha que ser muito bem ensinado para poder passar pela pedra de joelho. Para ter uma vida de joelho tem que ser bem ensinado. Amém? Aleluia. Isso aqui é profundo, irmão. Olha, vamos correr, né? Porque hoje eu quero finalizar o 21, 22, né? E eu não sei se eu vou conseguir finalizar. Capítulo de número 20, já saltar aqui para o 20, já falamos do 19, falamos do 18, vamos saltar para o 20, que eu estou fazendo uma introdução, até chegar no 21, 22. Verso de número 1, do capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Tinha o quê? A chave do abismo. E uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Aqui, a outra briga, que muitos não entendem. Muitos pensam que quando Satanás for preso por 1000 anos, vai ter um novo céu e uma nova terra. Não. Vai ter 1000 anos de paz, 1000 anos de gozo, 1000 anos de alegria. Não vai ter criminalidade, não vai ter assalto, vai ter 1000 anos de paz. Se eu pudesse viver durante esses 1000 anos, oh glória, ia ser uma alegria. E Satanás vai ser preso durante 1000. Depois dos 1000 anos, ele vai ser solto. Só que no período de 1000 anos, não vai ter assalto, não vai ter criminalidade, não vai ter engano, porque Jesus vai estar em Jerusalém, governando toda a terra diante do templo. Amém? Então, durante esses 1000 anos,
não é novo céu e nem nova terra. Tem gente que confunde, tem gente que pensa que os 1000 anos é um novo céu e uma nova terra. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Mas desses 1000 anos, ninguém vai morrer não, né? Vai não. A Bíblia diz que é 1000 anos. E o verso 3, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Ou seja, vai ter a grande tribulação, Jesus vai prender o Satanás, né? Vai prender Satanás, vai ter os 1000 anos de paz, depois Satanás vai ser solto para levantar, organizar um grande exército, onde vai ter o Armagedon, vai ter uma guerra de Gog e Magog, e, de fato, depois dos 1000 anos, vai ter essa guerra, Satanás vai ser solto por um período de pouco tempo, e depois a Bíblia diz que vai vir fogo do céu. Verso de número 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Meu Deus, isso aqui é lindo demais, irmão. Isso aqui é tremendo. Sobre este não tem poder a segunda morte. Ele viu, João, aqueles que foram degolados pela palavra de Deus. Ele viu, e esses aqui estavam onde? Com Deus. Ei, ainda que arranque sua cabeça, ainda que você morra, ainda que tire tudo de você, não negue o nome do Senhor. Verso 11, vou correr. E vi grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra, e o céu não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estava diante do trono, e abriram-se os livros. Abriram o que, irmão? Lá no céu tem um livro da vida, o livro da culpa, o livro das obras. E vi os livros segundo as suas obras, e deu mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui na terra é muito fácil ser conhecido. Aqui na terra é muito fácil ter o reconhecimento. Mas a pergunta que não pode calar: você é conhecido nos céus? Você é conhecido diante do Senhor? O verdadeiro conhecimento que a gente deve ter é o reconhecimento do céu, o reconhecimento de Deus, porque na terra o meu nome, o teu nome pode estar estampado no cartaz, mas se o teu nome não estiver estampado no livro da vida, se prepara que o lago vai te pegar. Meu Deus, amém? Verso de número, vamos para o capítulo 21, para o verso 1. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitaram, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Todo o quê? Então hoje você que chora aí por tudo, você que chora porque o trabalho não está bom,
você que chora porque alguma coisa não está indo bem na sua vida, o capítulo de número 21, verso de número 4, fala que Ele vai limpar as lágrimas dos seus olhos. Lá não vai ter lágrima, lá não vai ter dor, lá não vai ter fome, lá não vai ter sede, lá vai ter alegria, gozo eterno. Quem quer ir para esse lugar? Quem quer ir para esse céu lindo? Quem quer ir? Lá não vai ter sede, não vai ter choro, lá não vai ter pranto. Por isso que vale a pena sofrer aqui na terra. Por isso que vale a pena pagar o preço, irmão. Vale a pena lutar para ser fiel a Deus. Vale a pena suportar os problemas que nós vivemos todos os dias. Vale a pena, porque lá não vai ter choro. Aqui nós chora, lá a gente vai ser consolado. Aqui a gente é triste, lá a gente vai ser alegre. Aqui a gente fica fraco, lá a gente vai ser forte. Aqui a gente fica parado, lá a gente não para, a gente vai andar. A gente vai adorar o leão da tribo de Judá por toda a eternidade. Quando eu chegar no céu, eu quero olhar para Deus, eu quero abraçar Deus, eu quero abraçar o meu Deus quando eu chegar lá. Oh, glória! Aleluia! Vale a pena, irmão? É verdade. Vale a pena. Verso de número 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Ele faz o quê? Então, se vai vir um novo céu, uma nova terra, vai vir tudo novo. Anota aí, irmão. O que Deus tem para mim é novo. Só nota essa frase: o que Deus tem para mim é novo. O que Deus tem para mim é melhor. O que Deus tem para mim é maior. O que Deus tem para mim é grande. O que Deus tem para mim é tremendo. O que Deus tem para mim é coisa diferenciada. O que Deus tem para você é coisa nova. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será o meu filho, diz o meu Senhor. Oh, glória! Eita Deus tremendo, aleluia. Verso de número 8, o negócio vai apertar agora. Olha o que papai disse para João escrever, capítulo de número 21, verso de número 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, aos fornicários, e aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Você que mente, para de mentir, porque você vai para o inferno. Nossa, parei hoje. Ô, glória, olha aí. Parei hoje. Se você mente, se prepare que você vai para o inferno. Se você é abomináveis, entra aqui várias classes. Entra os adúlteros, entra os prostitutos, entra os enganadores, entra tudo aquilo que não presta. Então, você que é incrédulo. O que é incrédulo, pastor? É a pessoa que não acredita. Uma pessoa que está dentro da casa de Deus, mas duvida de tudo. É uma pessoa incrédula. É uma pessoa incrédula. Eu vou desenhar a pessoa incrédula. O Espírito Santo me deu esse discernimento. O incrédulo é aquele que nada está bom para ele, nada está bom para ela, nada está bom. Outro dia, nós fazendo 2 horas de culto, alguém disse: não tem palavra. Não foi assim? O irmão disse: ah, pastor, vou voltar para a igreja católica, que aqui não tem palavra. Eu disse: meu Deus, vai voltar para a igreja católica? Lá na igreja católica tem palavra, glória a Deus, está sendo filmado, vamos respeitar a igreja católica, amém? Então assim, irmão, o incrédulo é aquele que reclama de tudo. Ele reclama da palavra, ele reclama do louvor, ele reclama de tudo, da igreja, dos instrumentos, dos músicos. Meu Deus está dizendo: os incrédulos vão para o inferno.
Lobre a terra, lobre a fai. Eu vou entrar nos homicidas, que está cheio de homicida dentro da igreja. Tem gente que não entende o que é homicida. Na lei, o homicida tinha que matar para ser caracterizado o crime de homicídio. Na graça, eu falei mal da Letícia, eu sou homicida. É, filho, está escrito. Se eu critico alguém, sou homicida. Se eu trago dissensões, contendas na igreja, não é na igreja, em qualquer lugar, eu sou homicida. Você vai para o inferno. Homicida. Você que está assistindo aí do outro lado também, pelo nosso canal, você vai para o inferno. Os homicidas vão para o inferno. Os incrédulos vão para o inferno. A Bíblia diz que vai para o céu somente quem é fiel. Aleluia. Quem é verdadeiro vai para o céu. Quem ama o próximo vai para o céu. Quem é humilde vai para o céu. Quem honra a obra de Deus vai para o céu. Quem é fiel ao altar vai para o céu. Agora quem é infiel se prepara, porque vai para o inferno. E o inferno é uma realidade. Os fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras. Os feiticeiros, tem um monte de gente que vai nos feiticeiros, sabia? Da igreja. Tem gente que vai lá nos feiticeiros, dá uma grana pesada, mas quando vem para a igreja não honra a obra de Deus. Mas no feiticeiro honrava, não é verdade? É verdade. No feiticeiro dava tudo e o feiticeiro não mudava nada. Outro dia um feiticeiro chegou para mim, ele disse assim: olha, eu estou cansado no Brasil, eu estou cansado de fazer feitiço, nada muda. Faz uma oração para mim aí, para ver o que tu pode me falar. Meu Deus. Até o próprio feiticeiro está entendendo que ele tem que vir para a igreja. E as pessoas que estão vendo que o feiticeiro não muda nada na vida dela, continuam com os feiticeiros. Os feiticeiros vão para o inferno. Os idólatras. Aqui é uma chave importantíssima. Os idólatras que adoram Maria, que adoram Fátima, vai pensando. Hoje o telemóvel é um ídolo. A TV se tornou um ídolo. O Instagram se tornou um ídolo. O TikTok se tornou um ídolo. Todas as redes sociais se tornou um ídolo. Quando as pessoas acordam, vai logo para onde? Telefone. É ou não é? É o telefone de manhã, é o telefone de tarde, é o telefone de noite, é de madrugada. Agora pergunta, quantos minutos de orações fizeram no dia? Fizeram nem 1 minuto de oração. Sabe por quê? Porque a idolatria tomou conta de você. Satanás percebeu o quê? Os cristãos já perceberam que a idolatria é a Maria, é a Fátima. Eu vou enviar aqui outros ídolos para eles, a tecnologia. Eles vão pegar uma parte da tecnologia que é boa. As redes sociais é boa para poder pregar o evangelho. Para quem prega o evangelho sabe usar com sabedoria. Mas para muitos se tornou uma idolatria. Ele disse: eu vou implantar essa idolatria. E hoje em dia é como muitas pessoas fazem na igreja. Estão no culto, estão olhando aqui a conta, estão olhando o WhatsApp, estão olhando o Instagram, estão olhando tudo. Ei, filho, você pode estar online com o telefone nas mãos, dentro da casa de Deus, mas o nosso Deus para você vai estar offline. Tem gente que pensa que Deus está online para qualquer um. Deus só está online para quem está online com Ele. Oh, glória! Então vamos repreender esse ídolo aqui que entrou na igreja, porque os idólatras vão para o inferno. E muita gente pensa que é Maria, é a Fátima. É nada, filho, é nada. Quando eu deixo de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade da minha carne, isso está inserido na idolatria. Amém? É só a gente estudar um pouquinho mais e buscar mais a Deus, que a gente vai saber que isso aqui tem roubado o nosso tempo de Deus. E quando eu falo isso para toda a igreja, eu começo falando pelo altar, porque muitas das vezes isso aqui rouba meu tempo. E Deus disse: coloca isso de lado, senão eu queimo. E nós temos que deixar de lado, irmão. Faz um negócio, acorda de manhã e diz assim: eu vou fazer um jejum de 3 dias, não vou pegar no telemóvel. Só vai ser a necessidade. Você vai viver mais, você vai ter alegria mais, você vai ter mais paz, você vai ter mais sossego, porque isso aqui traz muita briga dentro de
de família, no meio de relacionamento traz briga, isso aqui traz contenda, isso aqui não edifica, irmão, quando nós não sabemos usar, mas quando nós sabemos usar, isso aqui vai ser uma grande ferramenta de evangelismo, um negócio que a gente está avacalhando, como diz o Matuto no Brasil, a gente está exagerando demais, e meu Deus está dizendo, é para exagerar, mas é para exagerar na oração, na busca, na leitura da palavra, na consagração, no jejum, é para exagerar, não das coisas da carne, porque isso não edifica, isso traz o quê? Isso aqui traz transtornos espirituais. Ai, pastor, estou fraco, pastor, estou cansado, pastor, ai, pastor, nada muda, pastor, o meu dia não melhora, porque você está buscando o celular, as coisas da terra, a idolatria da terra, porque se eu busco as coisas do alto, eu vou ser cheio do Espírito Santo. Jeremias disse, clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Capítulo de número 33 e verso de número 3 de Jeremias. É necessário clamar. A palavra clamar dentro do grego significa gritar. Quando eu grito para Deus, o grito sai de baixo para cima. Oh glória, pega essa daí, e a tua vitória vem de cima para baixo. O teu clamor é de baixo para cima, mas a tua vitória é de cima para baixo. Oh glória, aleluia, eita Deus tremendo. Então perceba, meu irmão, que se você clamar, Ele vai responder. Se você clamar, Ele vai anunciar. Se você clamar, Ele vai te abençoar. Não é o pastor que vai mudar a tua história. Não é o pastor que vai mudar a tua vida. Quem vai mudar a tua vida é Deus. Se você trabalha numa empresa e não faz o seu trabalho com qualidade, se você não é pontual no seu trabalho, o seu patrão vai se agradar de você? Vai não. Assim é Deus, irmão. Como é que eu quero ser abençoado se eu nem converso com Ele? Muitos acordam que nem um bicho. De manhãzinha, não dá nem bom dia para ele. Tudo bem contigo, pai? Como é que o senhor está? E aí, o senhor está alegre? Como é que o senhor está? O senhor está feliz? Está tudo bem contigo? A gente acorda que nem um bicho. Aí quando o negócio está difícil, ai meu Deus, ai Senhor, me ajuda. Ele não vai ajudar coisa nenhuma. Ele só vai responder se clamar. Anota o telefone do céu, Jeremias, anota aí quem não sabe, 333, representando o Pai, o Filho e o Espírito, amém? O tempo passou, irmão, já passou, e para você compreender, no final ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, amém? Então depois de tudo, vai ter um novo céu, uma nova terra. Aí a gente vai ou para o novo céu e a nova terra, ou a gente vai para o lago de fogo. Se você for para o novo céu e para a nova terra, glória a Deus. Se você for para o lago, aí meu irmão, lá não vai ter mais jeito. Então é tempo de decisão. Viver de qualquer jeito é lago. Agora viver para Deus é o novo céu e a nova terra. Viver desorganizado é o lago. Agora viver organizado é o céu. Oh glória. Fica de pé aí você. Amém? Não fica de pé não, fica sentado, que eu vou fazer aqui agora, a gente vai fazer uma dinâmica bem rápido, eu já terminei aqui, depois, daqui a alguns meses, a gente vai fazer outras séries sobre o Apocalipse, lá do capítulo 1, peguei a parte final, e depois a gente vai fazer outras séries, amém? A partir da outra semana, a gente volta com a carta de Paulo, com todas as cartas de Paulo, amém? Então, entenda uma coisa, ou é o lago, ou é o céu, ou é o inferno, ou é o paraíso. Pastor, vou fazer uma pergunta de mais pronto. Aqui no capítulo 20, lá no 15, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse será lançado para dentro do lago do fogo. Mas quer dizer, então, quem está no inferno tem a possibilidade de... De ir pro lago? Não. De ir pro céu, não. Não, isso que eu estou falando. Por que vai trazer os que estão É no aquele inferno? 20, aquele do inferno. Sim, sim. Eu não sabia. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras.
Qual é? Eu não entendi tua pergunta. Faz de novo. Por que vai trazer os que estão no inferno e os que estão... E vai jogar no lago. Foi a pergunta que eu Por que fiz. eles vão trazer para ser julgados se eles já estão no inferno? Eles vão ser julgados. Porque assim, essa pergunta dela não foi estúpida. Essa tua pergunta foi muito É forte. parecido com a minha, porque Isso. as pessoas acreditam que tem pessoas do inferno, a minha, só que a dela está perguntando por que vai sair do inferno, como que não pode sair do inferno e vai para o lago. Sim, sim. É a diferença. Porque assim, o lago é um sofrimento eterno. O inferno não é um sofrimento eterno, é um sofrimento momentâneo e interessante. Por que vai ser julgado, pastor? Porque nenhum juiz condena o réu sem ouvir o réu. Entende? Então vai ter o tribunal de Cristo. E esse aqui é forte. No céu, foi todo mundo aqui para o céu, certo? Mas a Rosiane fez coisas melhores que o pastor. Lá no céu, que ela entra, eu vou entrar. Só que ela vai ganhar galardão. E a palavra galardão é algo inimaginável, algo que não dá para poder eu falar, eu mencionar. É algo tremendo, como ele disse. O que os olhos não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aquele que ele ama. Então assim, lá no céu vai ter um julgamento. Eu fui salvo, mas vai ter um julgamento. Tá eu, a Aparecida, o Valdir e a Rosiane. Deus disse assim, olha, o Valdir fez mais que o pastor. Toma aqui o galardão. Toma aqui tantos galardões. E assim, não é Bíblia, eu creio. Assim como no céu, Deus vai nos julgar, mesmo eu indo para o céu, ele vai dizer, olha, tu tem direito a 3 galardão. Esse daqui tem direito a 2. Isso é bíblico. No inferno eu creio que é da mesma forma. Por quê? Porque tem pessoas lá, tem pessoas aqui que não adoraram a Deus, que eram pessoas que não buscavam a Deus, que mentia, que tinham uns pecados bem menor, que todo pecado para Deus é pecado. Mas lá no inferno tem um cara que matou 50 pessoas, que era um sanguinário, era um homicida. Eu tenho certeza que o sofrimento dele lá vai ser maior. Porém, no lago de fogo, todo mundo vai sofrer na mesma proporção. Porém, Satanás vai sofrer mais. Eu acredito hoje isso no inferno. Mas assim, de fato, o inferno hoje é um espaço momentâneo, que as pessoas morrem sem Deus, que era muito bom. Há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, alguém morreu sem Deus. E está dormindo, sem sofrer nada, né? Tem alguém sofrendo e tem alguém regozijando melhor, entendeu? Então, o lago é um momento, é um espaço de sofrimento bem pequeno. Então, aquele que não busca a Deus de verdade, aquele que não é fiel a Deus, vai para o lago que é pior. Só que o lago vai ser só no juízo, que Satanás vai ser lançado lá. Interessante que as pessoas que morrem sem Deus estão sofrendo lá no inferno. Agora, Satanás não está sofrendo no inferno. Satanás está nas áreas celestiais, que é o segundo céu. Entendeu? Agora, quem morre está sofrendo lá no inferno agora. Quem morreu sem Deus está lá no inferno. E quem morreu por Deus está lá no selo de Abraão, no paraíso. Entendeu? Então, por que vai ser lançado? Vai ser lançado porque é um sofrimento momentâneo. O sofrimento que Deus tem para dar é maior. Como alegria. A alegria que nós estamos vivendo no paraíso é uma alegria momentânea. A alegria eterna é bem maior. O novo céu e a nova terra é algo tremendo. É muito melhor do que Pedro, o apóstolo Paulo, estão hoje no paraíso. Eles vão viver algo bem maior. Nós vamos viver algo bem melhor. Amém? E aí? Alguma dúvida ainda? Não? Mais alguém para fazer uma pergunta? A resposta está em Apocalipse 20, 13. Esse aí que o inferno que vai dar. Uma questão, e os que não conhecem a verdade? Como serão Pronto. julgados? Os que não conheceram Jesus, isso é uma pergunta muito interessante. Estava até estudando ontem com o pastor Antônio Júnior, que é um pastor muito conhecedor. É assim, Deus se manifesta para aqueles, eu não conheci Jesus, não ouvi falar de Jesus. Essas pessoas diante de Deus, como Deus é soberano, Deus não vai deixar alguém chegar diante do trono e dizer assim, eu nunca ouvi falar de Jesus, e não ter uma resposta à altura. Deus se manifesta para o homem através da natureza. O homem mais incrédulo do mundo sabe que existe um Criador. Todo ser humano sabe que existe um soberano. Então, todo mundo sabe que mentir é errado. Sim ou não? Eu não sou crente, eu não sou pastor, eu sou ímpio. Mas todo mundo sabe que mentir é errado.
Todo mundo sabe que enganar é errado. Todo mundo sabe que roubar é errado. Todo mundo sabe que trair é errado. Todo mundo sabe que matar é errado. Vai ser julgado pelas obras. Entendeu? Vão ser julgados pelas obras. Diante de Deus. E o que foi que tu fez na terra? Matei, roubei, enganei, menti. Sabe? Ah, mas não te conheço, não tem desculpa. Vai logo. Nem te conheço. Vai ter nem diálogo. Mas a pergunta é muito boa. Aqueles que não conheceram a palavra de Deus, muito boa. Mas, meu pastor, na Bíblia fala que eu já vi, só que eu não estou lembrando qual o certo versículo, que ele vai vir quando toda criatura for evangelizada. Justamente. Não tem como falar que não ouviu, porque Jesus, se ele quisesse, ele já tinha vindo. Eu creio que ainda não veio por conta disso, que tem uma pessoa lá... A tua pergunta é boa, porém, a geração não parou. Ele vai vir quando o evangelho chegar nos quatro cantos da terra, isso é verdade. Só que o evangelho não chegou nos 4 cantos da terra e tem muita gente que já morreu e não ouviu a palavra. Os índios não ouviram a palavra. Em Portugal, 1% da população é cristã. 1%. Então, assim, o que tu está falando é bíblico. Ele só vai vir quando o evangelho for pregado nos 4 cantos da terra. Só que Jesus morreu há 2021 anos atrás. E tem a internet que está em todo canto da terra. Não, eu sei. Ele morreu há 2021 anos atrás, né, no calendário judaico. Então, assim, Jesus morreu. Só que o evangelho de 2000 anos não foi pregado nos 4 cantos da terra. Então, significa dizer que milhões de pessoas morreram sem ouvir Jesus. E a internet também está nos 4 cantos da terra. Mas o evangelho não foi pregado, porque na Coreia do Norte não tem internet. Sim, porque eles bloqueiam o governo que não deixa eles ter acesso a nada. Mas a internet, exemplo, se fosse só a Coreia, que não tem como chegar lá, que lá não pode evangelizar, que eles matam. Mas vários outros países têm internet acesso, eles bloqueiam, que já está começando a bloquear no YouTube, alguns canais de pastores. Quando fala alguma coisa, o canal é bloqueado. Já nem permite, né, o YouTube lá. Mas, pastor, eu creio assim, Eu também, com licença, filho, eu também tinha a mesma visão que a tua. Só que eu fui pesquisar na palavra, e a palavra de Deus e vi aqueles que foram julgados segundo as obras. Então, muitos que não ouviram o evangelho vão ser julgados sobre as obras. Eu tinha isso, a minha mente cauterizada. Não, todo mundo que morreu ouviu Jesus, não. Mas o evangelho não foi pregado ainda nos 4 cantos da terra. Então, se o evangelho com 2021 anos não foi pregado, imagina há 1000 anos atrás. Eu também creio nisso, porque esses dias eu estava vendo uma reportagem. Não tem como, tua pergunta foi boa. Onde umas pessoas, eles não tinham luz, eles não tinham acesso à luz. E eram poucas pessoas que tinham esse acesso à luz. E uma vez eu estava conversando com um pastor lá no Brasil, ele falou que estava no trabalho, e aí ele foi abrir a Bíblia. O jovem falou assim, mas o que é isso? Ele falou assim, a Bíblia. Eu nunca ouvi falar, eu nem sei o que é, eu nem nunca ouvi falar de ele, o que é Jesus? Aí ele foi e falei. Então a gente vê como que, assim, tá escasso, né? A palavra de Deus, que nem todo mundo conhece. Isso. Então muita gente morreu sem ouvir falar de Jesus. Eu também tinha isso na minha mente. Não, todo mundo que morreu, mas o evangelho não foi pregado nos 4 cantos da terra. Porque quando o evangelho for pregado nos 4 cantos da terra, Jesus vem. Então, se o evangelho não foi pregado nos 4 cantos da terra, eu fui usar o raciocínio disso. Peraí, não. Aí na Bíblia, o próprio Apocalipse fala que viu aqueles que foram julgados segundo as obras, né? Então, a pessoa não ouviu falar de Jesus. Mas Deus está falando com a gente, vai para o mar. Você vai ver, meu Deus, como é que uma pessoa que tem raciocínio, quem foi que fez um negócio desse? Um mar gigante desse só vem até aqui e volta. Por que não vê um vento de lá para cá e inunda toda a terra? É o poder de Deus que colocou limite, só vem até aqui. É só até aqui e ponto final. Então, muitos que não ouviram falar de Jesus não vão ser julgados como aqueles que ouviram falar de Jesus. Aí, não, o pastor era isso, porque hoje a gente arranja desculpa, não é? Sair da igreja por quê? Sair da igreja porque lá não era isso, era aquilo. Sair da igreja por quê? Eu deixei de buscar Deus, por isso, por aquilo. Não é verdade? Chega diante do trono de Deus, vai levar uma pancada. Sabe por que eu saí da igreja? Porque, eu saí da igreja por isso, eu saí da igreja por aquilo.
eu saí da igreja porque era longe, eu saí da igreja que é perto. Não vai ter respaldo diante de Deus. É, porque a salvação é individual. Ele vai falar, apartai de mim. Tipo, ele vai cobrar cada um segundo a tua obra. Sim, sim. Então, diante de Deus não vai ter muito diálogo, não. Diante de Deus, meu filho, ó, baixa a cabeça, confessa que Ele é o Senhor e sai para a direita ou sai para a esquerda. Mais alguma pergunta? E aquilo que você falou, aquela testemunha que vai pregar em Israel. 144 mil. Eles também vão levar essa palavra, pode se cumprir esse versículo perante essas pessoas que vão, né? Não, as pessoas que estiver viva, o evangelho é assim. Quem estiver vivo, o evangelho vai estar sendo pregado. Eu acredito que hoje, se existir algum país, alguém que ainda não ouviu falar de Jesus, é muito difícil. Porque as nações estão de olho em Israel. As nações, a Bíblia diz. E eles sabem o que acontece em Israel. Aí, quando vai sentar o anticristo, os outros países. O terceiro templo já está sendo... Aí eles estão de olho em Israel, né? O relógio do mundo também é um tipo, quando essas 144 mil pessoas foram estar ativas, o mundo vai estar de olho nelas, né? Os 144 mil das 12 tribos de Israel, que vão ser levantados na grande tribulação, né? Que são virgens, são homens virgens que não tiveram relação com mulher, e vão sair pregando o evangelho. Porém, a Bíblia diz que não passaria essa geração que se cumprisse. Em 2018, Israel fez 70 anos. Uma geração é composta por 70 anos. Então, nós estamos vivendo, nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Então, já estamos vivendo a última geração. Entendeu? A qualquer momento, o negócio vai fechar mesmo. Qualquer momento, toma aqui, o microfone cai, ou o microfone fica na minha mão e vocês sobem, eu fico, ou eu subo, vocês ficam. Qualquer momento isso pode acontecer, entendeu? Nós já estamos vivendo mesmo os últimos dias, os últimos momentos. Eu achei que está em Mateus, capítulo 24, versículo 14, que fala, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as gentes, e terão, então, será o fim. Aí que já, aqui, né, ele fala, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, habitado como testemunho, e a todas as nações. Então chegará o fim da grande tribulação. Pronto. A Bíblia diz que o evangelho vai ser pregado em todas. A Bíblia não diz que todos vão ouvir a palavra. A Bíblia diz que todas as nações, quando for pregado o Cristo, aí virá o fim. A Bíblia não diz assim, todo ser humano vai ouvir a palavra de Deus, aí virá o fim. Não. As nações. A Bíblia não diz que... Imagina que ainda faltam algumas nações e quantas pessoas morrem nessa nação todo dia, entendeu? Então, é como a pergunta do nosso filho aqui, né? Bem prática, bem rápida. Aqueles que não ouviram Jesus. Vai ser pelas obras, né? Por isso que eu digo, uma pessoa que não ouviu falar de Jesus, que é boa, dificilmente encontrar alguém bom. Mas tem alguém de caráter, tem gente que compra e paga, tem gente que não mente, tem gente que não engana, é ou não é? Tem gente que não mente, tem gente que se mentir passa um dia mal, tem gente que é honesto. Então, assim, as pessoas que não ouviram falar de Jesus, essas pessoas, com certeza, elas vão ser julgadas pelas obras. Amém?